Salve, salve galera de Campina Grande, professor Elias aqui no nosso último dia de evento, né? Praticamente agora 8 horas da noite, né? Conforme prometido para vocês, do dia 29 ao dia 8 de dezembro, fizemos aí um trabalho intenso para os senhores aí da Guarda Municipal de Campina Grande, futuros guardas municipais. Fizemos um trabalho totalmente gratuito, 10 dias fora as aulas que a gente colocou aqui no YouTube para vocês. Várias aulas aí, disponibilizou material gratuito, simulado com ranking, tá? Então, é uma honra, senhores, é uma honra saber que mesmo aqui de Santa Catarina, a gente está chegando aí na Paraíba, né, principalmente em todos os lugares do Brasil, específico para concurso de guardas municipais. Não venham perguntar, professor, tem o curso para Polícia Militar do Ceará? Não, não tem. A gente vai focar, o nosso foco, perdão, é para guardas municipais de todo o Brasil. Se você pensar em fazer um concurso de guarda municipal em todo o Brasil, você pode procurar Implacável Concurso, que com certeza a gente vai dar o suporte necessário que você consiga ter aprovação, tá? Eu acompanhei todas as aulas do evento. A minha primeira aula vocês assistiram. Primeiro, eu sempre gosto de começar o evento e finalizar, porque é o momento mais emocionante que eu considero do evento, né? Então, realmente, senhores, de coração, tudo que a gente faz aqui para vocês é realmente de coração, tá? E eu já passei onde vocês estão. Todo mundo sabe que eu sou guarda municipal atualmente. Então, eu já estive aí onde os senhores estão, nessa angústia, se iria passar na prova ou não. E, graças a Deus, fui o 8º colocado no meu concurso. Então, eu não tenho sombra de dúvidas que vocês que estão acompanhando a Implacável Concursos vão chegar na aprovação agora dia 18. Tá? E a gente vai sair daqui de Santa Catarina. A minha passagem está comprada e, se Deus permitir, estarei aí. Tá? Então, a gente vai fazer uma mega revisão na porta da prova. Professor, onde é que vocês vão estar? Eu peço que vocês acompanhem o nosso Instagram, para você estar acompanhando ali, porque a gente ainda está aguardando ainda o local das provas, né, do dia da gravação dessa aula. Então, a gente precisa saber o local das provas. Então, a gente vai colocar ali, vai verificar o melhor lugar que tenha mais pessoas e tal, para que você vá até a revisão da prova. Em São José dos Pinhais, agora, final de semana passado, domingo passado agora, saímos aqui de Santa Catarina, viajamos 220 quilômetros para estar na porta da prova com a galera de São José dos Pinhais do Paraná. E galera, eu acertei 3 questões da prova. 3 questões uma questão te coloca dentro do jogo ou não, tá? Então, quando a gente sair daqui de Santa Catarina e viajar mais ou menos 3.000 e poucos quilômetros para estar aí junto com vocês na porta da prova, saia da sua casa, ou às vezes você mora próximo, ou às vezes viaja de alguma cidade próxima, saia da sua casa, acompanhe o Instagram, verifica onde é que a Implacável Concurso vai estar e vá até, eu vou viajar mais de 3.000 quilômetros, então você vai estar bem mais perto do que eu, então vá até o nosso ponto de encontro. A prova dos senhores é às 15 horas, salvo engano, então a gente provavelmente vai estar, a gente vai confirmar todas as informações no Instagram, mas a gente vai estar provavelmente ali por volta de 13 horas, 1 da tarde, em algum ponto de encontro. Então a gente vai ficar ali da 1 até umas 2 horas da tarde, até umas 14 horas, e depois você está liberado para ir para o teu local de prova. Então fique tranquilos, vá até o local, vai lá, aproveita, bate uma foto com o professor, conhece a nossa equipe, tá? E realmente terão muitos concursos de guardas municipais para 2022. Caso você não passar, vai ter João Pessoa aí pertinho de vocês, então com certeza a gente vai estar com vocês, Fortaleza, enfim, Olinda, Pernambuco, vai ter vários concursos aí da região de vocês que a Implacável Concurso vai estar. Então não é o fim do mundo se você não passar na prova do dia 18. Eu quero muito, de coração, que você passe, tá? Então o que a gente vai fazer hoje? Tendo em vista todo mundo que acompanhou o nosso evento aqui de 10 dias gratuitos, extremamente focado para a Guarda Municipal de Campina Grande, eu vou baixar, eu já pedi para o pessoal administrativo, né, o valor do simulado, acho que estava R$80, salvo engano. Eu pedi para eles colocar R$49,90, R$50, eu acho, salvo engano. Após acabar esse vídeo, se você quiser, meu intuito não é vender nada para vocês, só se você quiser, tá? Para quem já é aluno da plataforma não precisa, porque já tem esses simulados, tá? Mas para quem não é aluno e quiser adquirir os 3 simulados completos no padrão da banca dos senhores, do padrão da banca IDECAN, nessa reta final, nesses últimos dias, e quiser dar o gás aí, na descrição desse vídeo vai estar aí o link para você adquirir o simulado, tá? Você clica ali e vai estar no valor com um preço especial, R$50 para você adquirir 3 simulados no padrão da banca, para você realmente simular a prova, né, no padrão da banca e com certeza você chegar mais próximo da tua aprovação. Tá? Esse era o primeiro recado, a gente já vai partir para a aula, né? Estamos aí no último dia da nossa mega revisão. Esse era o primeiro recado. O segundo recado que eu quero que vocês
façam a partir de a hora que acabar essa aula, tá? Senhores, a gente tem aí praticamente 10 dias ainda para a prova, né? Temos aí hoje dia 8 de dezembro, então a prova dos senhores é dia 18, então temos 10 dias. O que eu quero que você faça? Eu vou colocar na sequência, aqui na descrição desse vídeo também, a aula 1, 2, 3, todas as aulas dos eventos. Eu quero que você reassista, eu quero que você assista novamente todas as aulas do evento. Elias, quando que eu vou assistir? Não sei. Assista lá faltando 2 dias antes da prova, 3 dias antes da prova, mas eu quero que você reveja, repasse por todas as aulas, todas as noites que tivemos de revisão aqui, você vai assistir novamente nos últimos dias finais ali. Nos 2, 3 dias finais antes da tua prova, tu separa, se organiza aí, porque cada aula ali é em torno de 30, 40 minutos, 1 hora, depende da aula. Então monta um cronogramazinho para que você em 3, 4 dias consiga bater todo o nosso evento novamente. Por quê? Para ficar fresquinho na tua memória tudo que os professores falaram. Porque quanto mais a gente estudou a banca, a gente sabe o que mais ou menos cobra nas provas de guardas municipais, porque somos especialistas. Então, com certeza, senhores, reveja as aulas, tá? Pega essa aula aqui que você vai assistir hoje, dia 8, lá para o dia 17, 15, 16, um dia antes da tua prova, reveja, assista novamente essa aula de abuso de autoridade, assista novamente a aula de Maria da Penha, assista novamente lá a aula de Código de Trânsito, assista, porque a chance disso cair na prova é muito grande, tá? Então, senhores, de coração, eu peço que vocês assistam novamente. Todo mundo que está acompanhando aqui, né, que quiser adquirir o simulado, vai estar na descrição desse vídeo. E também na descrição desse vídeo vai ter de forma organizada aqui, dia 1, o link. Dia 2, vai estar tudo aqui embaixo desse vídeo aqui, tudo de forma organizada para que você assista e se organize. Tá? Realmente, assistam novamente, estou repetindo porque é muito importante isso. Assistam novamente nos 3, 4 últimos dias que restam aí para a tua prova, para que você fique fresco na memória. E eu tenho certeza de que você vai mandar mensagem para mim, professor, muita coisa que caiu lá no YouTube gratuitamente, talvez você nem é aluno, mas você assistiu muitas coisas aqui no YouTube e vai aparecer na tua prova e você vai agradecer. Último combinado, antes de a gente partir diretamente para a aula, tá? Último combinado, o que eu quero que vocês façam? Senhores, a gente vendeu muito cursos para ir, porque a galera gostou do nosso trabalho, a galera se empenhou e muita gente aí mandou mensagem dizendo que emplacava o concurso, o curso foi muito bom, etc e tal. Então o que eu quero que você faça, mesmo que você não foi aluno, não adquiriu, não gastou nada com o Implacável Concurso, mas está acompanhando aqui as aulas do YouTube, o evento, eu quero que você tenha um combinado comigo. O primeiro combinado é que você vá até o dia da prova, bata uma foto comigo, me dá um abraço. Esse aí é o primeiro combinado. E o segundo, mesmo que você não foi aluno, mas acompanhou as aulas do YouTube, acompanhou o Instagram, fizemos lives aí, realmente a dedicação total para esse concurso da Guarda Municipal de Campina Grande, mesmo que você não foi aluno, não gastou nenhum dinheiro com o Implacável Concurso, se você for aprovado para a próxima etapa, entre os 100 primeiros que vão para a próxima etapa, pelo amor de Deus, manda uma mensagem no Instagram, cara. Manda assim, ó, professor, porra, passei para a próxima etapa, muito obrigado pelas aulas do YouTube. Isso chama-se reciprocidade. Você não gastou nem o dinheiro, talvez, com o Implacável Concurso, mas você está absorvendo um monte de conteúdo de forma gratuita. Então, o que você faz? Use esse princípio da reciprocidade. Mesmo que você não tenha gastado dinheiro, mande mensagem, professor, cara, muito obrigado, passei para a próxima etapa, vou para a prova física, show de bola, seu curso e tal. Isso aí, senhores, é o maior presente do que você me dá aí, 300, 400 reais, para mim não é legal. A empresa precisa de dinheiro para eu poder gravar as aulas para vocês aqui. Mas o mais precioso é saber que vocês passaram na prova graças ao empenho dos senhores, em primeiro lugar, mas com o empurrãozinho da Implacável Concurso. Eu fico muito feliz, é gratificante para todos os professores, toda a empresa, quando a gente recebe mensagens que o cara passou para a próxima etapa, num concurso de vocês que é tão acirrado, que vai ser tão acirrado, tá? Eu tenho certeza de que vocês vão ter esse princípio da reciprocidade e quem passar para a próxima etapa, mandem mensagem. Mesmo que você não for aluno, a gente vai contabilizar ali que você assistiu às aulas, que você realmente estudou com o Implacável Concurso, pagando ou não. Para mim não interessa. Se você está aqui engajado com o nosso curso, para mim eu já fico feliz. Se eu conseguir te dar uma questão na porta da prova, mesmo que você não foi aluno, eu fico feliz com isso, certo? Desculpa aí, quase 10 minutos aí de introdução, mas é que é o último dia, e o último dia eu fico emocionado, né? Eu costumo até chorar, né? Mas deixo para chorar no dia da prova aí, depois que eu viajar 3.000 quilômetros para encontrar os senhores. Então, pelo amor de Deus,
vai lá, segue o nosso Instagram lá e acompanha onde é que a gente vai estar para a gente fazer aquela mega revisão. Vamos lotar aí Campina Grande, vamos se concentrar, mesmo que você for em outro local de prova, vamos todo mundo para um local de prova, para um ponto de encontro, e depois vocês vão aí para os seus locais de prova, tá? Mas vamos lá, todo mundo junto. Beleza? Sem perder muito tempo, não esqueçam disso. Para quem quiser adquirir o simulado, vai estar na descrição e assista novamente todas as aulas que vai estar de forma organizada aqui embaixo desse vídeo, para que você assista novamente. Beleza? Então vamos lá. Revisão Campina Grande. Se você acredita, eu vou botar 3 estrelas, para quem é meu aluno sabe que 3 estrelas é a cerejinha do bolo. Se você acredita que as questões da lei de abuso da autoridade estarão aqui, dentro dessa aula de forma gratuita, né? Dá uma salva de palmas aí da tua casa e marca lá em Implacável Concurso que você está assistindo essa revisão no Instagram. Beleza? Mas aqui, senhores, aqui está a cerejinha do bolo. O que você vai fazer agora, professor? Eu vou passar praticamente do artigo 1º ao 8º, tá? O artigo 1º ao 8º, dentro da lei de abuso da autoridade, que é o que está previsto na lei dos senhores, o artigo 1º ao 8º é o que cai em provas de guardas municipais. Porque não adianta você comprar um curso preparatório, galera, né? Só pelo nome do curso, porque o curso talvez começou antes que a Implacável Concursos, ele tem bem mais nome, tá? Mas a gente está crescendo em todos os cantos do Brasil, então o concurso para guarda municipal é Implacável Concursos. Então o que eu quero que você tenha noção, tá? Que nós estudamos a banca, e aí eu tenho quase certeza de que dentro da tua questão da lei de abuso da autoridade vai estar do artigo 1º ao 8º. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu resolver questões e tal, não, eu vou ler na íntegra e vou explicar artigo por artigo, do artigo 1º ao 8º. E aí eu vou deixar uma missão, que ainda tem 10 dias para a tua prova. A missão dos senhores é ler do artigo 9º até o final, que são os crimes de abuso da autoridade. Eu separei um, porque tive um déjà vu aqui, né? E pode ser que apareça na prova. Eu separei um crime, mas a sua missão, de repente, até depois que acabar essa aula, coloca como missão. Acabou a aula, vou desligar o canal do YouTube da Implacável Concursos e vou para a lei de abuso da autoridade e vou ler do artigo 9º até o último, que são os crimes. Então eu vou falar o que vai cair na prova, eu vou dizer primeiro o que vai cair na prova. E aí a gente vai deixar um plano B, que é o plano B é os crimes. E aí os crimes você vai ler em casa, porque os crimes é só dar uma passadinha de olho para você ter noção. Mas o que pode cair na tua prova é do artigo 1º ao 8º, tá? Então, sem perder muito tempo, já perdendo muito tempo, né? Estamos aí com 12 minutos de aula. Vamos aí agora para o que interessa, né, galera? Artigo 1º. Vamos prestar atenção e ler com calma. O pessoal me mandou, professor, a lei Maria da Penha que o senhor deu foi muito rápido. Então, hoje eu vou falar com calma, é o último dia do evento. Tá? O que a lei de abuso da autoridade ela tutela? O que ela traz? Veja só, esta lei ela vai definir os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. O agente público você vai entender que pode ser servidor ou não. Como assim iria servidor ou não? Porque existe até aquela figura, né, galera, dos mesários. O cara que é um mesário, o cara que trabalha nas eleições, ele não é um servidor concursado, etc. Mas ele está como um agente público naquele momento, né, no dia das eleições. Sim, né, senhores, um estagiário do fórum, ele também está como um agente público ali, né? Então, ele está exercendo uma função pública. Então, eu quero que você, primeira coisa grave, que a lei de abuso de autoridade, como regra, né, o sujeito ativo do crime, chamamos aí de crimes próprios, ou seja, para cometer esses crimes, o sujeito ativo do crime tem que ter essa qualidade ou característica especial de ser um agente público. Ele pode ser servidor ou não interessa, né, que no exercício das suas funções, veja aqui, ele não precisa, de repente, fazer um concurso, né, etc. Mas as funções que ele esteja exercendo, ou a pretexto de exercer, né, tendem aí a abusar do poder que lhe tenha sido atribuído. Então foi colocado para ele um poder lá no dia das eleições. As eleições vocês não prestam nenhum concurso público, tem um mesário e tal, que você pega lá o camarada e coloca a trabalhar nas eleições no dia. Aquele camarada ali, ele recebeu uma função, né, para exercer naquele determinado dia. Ele é um agente público naquele dia, concorda comigo? Então, ele abusa do poder naquele dia. Ele pode cometer abuso de autoridade? Sim, porque naquele momento, né, ele é um agente público, tá? Então, eu quero que você fique bem tranquilo. Lembrem que para cometer em regra, né, esse crime aí, por isso que é um crime próprio, ele tem que ter essa característica ou qualidade de sujeito ativo, ele tem que ser um agente público que seja um servidor ou não, que está exercendo funções ou a pretexto de exercer e abusa dessas funções, né, senhores? Mas o que pode ser que apareça na prova dos senhores em Campina Grande é o parágrafo 1º. Olha só o que diz o parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei
constituem crime de abuso de autoridade, quando praticados pelo agente com a finalidade específica. Galera, atenção com isso, tá? Para cometer abuso de autoridade, além de eu cometer os crimes do artigo 9º em diante, sempre, todos os crimes da lei de abuso de autoridade, o agente público que está cometendo, ele tem que ter uma finalidade específica, tá? E quais são as finalidades específicas? São 4, na verdade, mas ele pode cometer qualquer uma delas, tá? Mas sempre, obrigatoriamente, para ter crime de abuso de autoridade, o agente público tem que cometer esses crimes do artigo 9º em diante com uma finalidade específica. E quais são elas? Bilhões de provas de guardas municipais já pediram quais são as finalidades específicas da lei de abuso de autoridade. Ela pode colocar letra A, uma finalidade, letra B, e aí ele pergunta, exceto, qual dessas aí não é uma finalidade? Ela coloca alguma coisa nada a ver ali que não está previsto na lei. Então você tem que decorar, né? Você tem que decorar quais são as finalidades específicas. O agente público ele vai cometer um crime de abuso da autoridade com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou beneficiar a um terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Cara, pelo amor de Deus, galera de Campina Grande, decorem isso. Finalidade específica, eu vou deixar salva a sala no YouTube e vocês eu vou colocar, depois eu faço o print. Eu falando isso aí e depois a questão da prova. Vai aparecer na tua prova quais são as finalidades específicas para o agente público cometer crime de abuso de autoridade. Prejudicar outra pessoa, beneficiar a si mesmo ou um terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. Professor, o que é cada um desses? Não cai na tua prova, cara. Não vai perguntar o que é mero capricho, o que é satisfação pessoal. Não vai cair, não é uma prova discursiva, não é uma prova aberta, cara. Ah, professor, eu queria aprender, eu queria entender. Senhores, não passa na prova quem é mais inteligente. Passa na prova quem coloca o X no lugar certo. E a minha missão aqui é fazer vocês colocar o X no lugar certo. Depois você faz uma pós-graduação lá e estuda a fundo a lei de abuso da autoridade. Primeira coisa, eu quero pegar o uniforme que está lá da Guarda Municipal de Campina Grande e colocar no seu corpo, cara. É isso que eu preciso. É isso que eu quero que você mude de vida. Então, eu quero que você realmente tenha aprovação. E para ter aprovação, você tem que colocar o X no lugar certo. E a minha missão aqui é encurtar o caminho dos senhores. Então, se cair na prova do dia 18, quais são as finalidades específicas da lei de abuso da autoridade? Prejudicar outra pessoa, beneficiar a si mesmo, mero capricho ou satisfação pessoal. Vai para a prova com essas 4, não fica viajando e se, porque não cai o se. Decora essas 4 e vai para a prova, beleza? Essa aqui do parágrafo 2 não cai na prova. Essa aqui é 3 estrelas. Se é 3 estrelas, é que despenca em prova. Olha só, isso aqui vai aparecer na tua prova. A divergência na interpretação da lei ou a avaliação dos fatos e provas não, mas é não, ó. Não configura abuso de autoridade. A prova só vai tirar o não e aí ela vai dizer o seguinte: a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos configura abuso de autoridade. E é não. Eu vou até apagar para você não errar, pelo amor de Deus. Ó, borracha. Ó, não configura abuso de autoridade. Elias, não entendi. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos. Senhores, imagine o seguinte, acho que eu já dei outro exemplo em outro momento aqui dentro do canal do YouTube. Imagine que o senhor e a senhora, né, vocês são guardas municipais aí de Campina Grande. Quando vocês vão para a rua trabalhar, vocês se deparam com uma situação que vocês, analisando, avaliando os fatos, vocês entendem que aquilo ali é um flagrante delito, beleza? Vocês entendem, na visão de você e o teu colega, que aquilo ali o camarada está em flagrante delito. E vocês realizam a prisão captura e conduz para a delegacia, porque a prisão em flagrante ela tem 4 fases: captura, condução coercitiva, né, o lavratura do flagrante e o recolhimento ao cárcere. Então vocês, guardas municipais, fazem 2, captura e conduz para a delegacia. Quando vocês chegam à delegacia, senhores, o delegado avalia os fatos e fala assim, não tem flagrante delito. Aí você, leigo, vai pensar, se você que não é leão, você que não é implacável concurso, você vai pensar o seguinte, então vai ter abuso de autoridade, capturei o cara e conduzi para a delegacia sem ele estar em flagrante delito. Senhores, aí você vai lembrar do parágrafo 2º, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos, vou botar outra cor, porque isso aqui é importante,
tá? Não configura abuso de autoridade. Você vai na prova lembrar de eu falando isso aí para vocês, tá? Pelo amor de Deus, isso vai aparecer em Campina Grande com certeza. Beleza? Avançamos aí. É sujeito ativo do crime. Já falei para vocês, né, que em tese, então, quem são os sujeitos ativos. Mas aqui eu quero chamar a atenção do artigo 2º. Por isso que eu estou lendo artigo por artigo. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, a gente já viu sobre isso, da administração pública direta, indireta, fundacional, qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, dos territórios, compreendendo o que está em vermelho é o mais importante, mas não se limitando. O que quer dizer? Que isso aqui é um rol exemplificativo. Ele trouxe um rol de agentes públicos que podem cometer o crime de abuso de autoridade. Veja quem são eles. Servidores públicos e os militares também podem? Sim. Os membros do Poder Legislativo pode? Pode. Executivo pode. Judiciário pode. Ministério Público pode. Tribunais ou conselhos de contas pode. Toda a galera da administração pública pode cometer abuso de autoridade. A banca pode dizer, exceto os militares, exceto os membros do Poder Legislativo, exceto os do Conselho, exceto os membros dos tribunais. Não, todo mundo que trabalha na administração pública, seja executivo, judiciário, militares, todo mundo pode. Elias, e se tiver algum que não está aqui nessa lista aqui, pode também cometer abuso de autoridades? Pode, porque o artigo 2º ele está dizendo assim, ó, não se limitando a essa lista, ou seja, o artigo 2º é um rol exemplificativo. Então, pode ser que caia uma questão mais aprofundada, o rol do artigo 2º com relação ao sujeito ativo do crime é um rol taxativo. Não, taxativo é somente esses e ponto. Não, é um rol exemplificativo. Ou seja, esses, e se não tiver algum que não está nessa lista e for agente público também, pode cometer crime de abuso de autoridade. E aí vejam o que diz o parágrafo único. Reputa-se, considera-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Aqui mesmo, vejam, mesmo sem remuneração, mesmo de forma transitória, lembrem do mesário das eleições, ele não recebe praticamente nada, né? Ele passa de forma transitória 1 ou 2 dias nas eleições, mesmo de forma transitória, mesmo sem remuneração, ele pode ser um agente público? Pode. Então a banca tende sempre a querer restringir o sujeito ativo do crime, exceto se não tiver remuneração, salvo os que não têm remuneração. Não, todos, pega todo mundo, senhores, tá? Todo mundo que está na administração pública pode ali, então, em tese, ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Então, pelo amor de Deus, vamos aí, continuando, vamos avançar aí. Artigo 3º vai aparecer na tua prova. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Elias, eu não sei, não entendo muito esses negócios de ação penal pública incondicionada, condicionada. Senhores, vamos analisar os fatos aqui, né, senhores? O que é uma ação penal pública? Senhores, a ação penal pública, ó, veja, ação penal é o direito de você provocar o Estado juiz. Você pega, vamos fazer como se fosse um triângulo aqui, né? Vamos colocar nesse lado aqui o Ministério Público, tá? Eu vou desenhar aqui para você que fica mais fácil, tá? Vamos botar aqui, esse aqui é um exemplo didático. Vamos botar aqui o Ministério Público e aqui está o juiz, tá? Só um exemplo. O que é uma ação penal, senhores? A ação penal é o direito de você provocar o Estado juiz. Fala assim, seu juiz, aconteceu uma merda aqui, aconteceu um crime, por exemplo. Então, o Ministério Público ele provoca o Estado juiz para que o juiz realize a chamada prestação jurisdicional. O que é prestação jurisdicional? É aplicar a lei ao caso concreto. Então, aconteceu um crime, por exemplo, de abuso de autoridade, o Ministério Público vai provocar o Estado juiz para que o juiz aplique a lei no caso concreto. E essa provocação ao Estado juiz chama-se ação penal. E essa ação penal, o nome da peça é a denúncia. Aqui está muito feio, deixa eu apagar. O nome dessa peça de provocar o Estado juiz é a denúncia. Então, e aqui vamos botar aqui o ofendido, um dos senhores. Então, o
Por que o ofendido está do outro lado, senhores? Porque esquece um pouco da lei do abuso de autoridade. Porque existem crimes que o titular da ação penal é o ofendido. É uma ação penal que chamamos de ação penal privada. Como é que eu vou saber se a ação penal é pública ou privada? Você vai olhar para o titular da ação. Se quem está provocando é o Ministério Público, dizemos que temos uma ação penal pública. Se quem está, vou trocar de cor. Se quem está provocando o Estado juiz é o ofendido, dizemos que temos uma ação penal privada. Aqui, o instrumento que provoca o Estado juiz, chamamos de a peça de queixa. Queixa-crime, que é o instrumento que você provoca o juiz para realizar a prestação jurisdicional, ou seja, aplicar a lei ao caso concreto. E os crimes de abuso da autoridade, o titular, senhores, é o Ministério Público. Então, por isso que a ação penal é pública. Só que lá na ação penal pública tem uma divisão, incondicionada, condicionada, e a condicionada pode ser dividida ainda, mas eu não quero aprofundar nesse tema. Eu só quero que você lembre, a ação penal qual é o conceito de ação penal mesmo? É o direito de provocar o Estado juiz para que se realize a prestação jurisdicional. Beleza, para que o juiz analise o caso concreto e aplique a lei. Se o titular é o Ministério Público, dizemos que temos uma ação penal pública. Beleza. Só que aí, o que é ser incondicionado, senhores? Ser incondicionado é que você quer dizer que você não precisa de nenhuma condição. Ou seja, o Ministério Público aqui, ele não precisa de nenhuma condição para provocar o Estado juiz, para que o juiz analise o caso concreto e aplique a lei. Então, o que acontece? Nos crimes de abuso de autoridade, eu quero que você tenha e fique bem claro para vocês, nos crimes de abuso de autoridade, o titular da ação penal é o Ministério Público. E o Ministério Público, o instrumento que ele vai provocar o Estado juiz é a denúncia, para que se realize a prestação jurisdicional. Então, quando o Ministério Público, no cantinho da pirâmide ali, ele fica sabendo que existiu um crime de abuso de autoridade, ele vai provocar o Estado juiz, para que o juiz aplique a lei ao caso concreto, para aquele agente público que cometeu o crime de abuso de autoridade. E vejam que o artigo 3º está dizendo que a ação penal é pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público não precisa de nenhuma condição. Ele olhou, viu que o agente público fez merda, cometeu o crime de abuso de autoridade, ele provoca o Estado juiz sem nenhuma condição e o juiz aplica a lei ao caso concreto. Então, eu fiz todo esse esquema aqui para vocês, mas isso aqui é uma aula, na verdade, de processo penal, né, senhores? Não é uma aula da lei de abuso de autoridade, mas eu quero que vocês levem para a prova que todos os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Se a banca disser para vocês que os crimes são de ação penal pública condicionada à representação, está errado. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, tá? Agora preste atenção o que diz o parágrafo 1º. Será admitida uma ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer a denúncia substitutiva, intervir todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Já vou explicar sobre isso. E o parágrafo 2º diz: a ação penal privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contados da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Senhores, o que acontece? O titular da ação penal, vou trocar de cor. Então, estamos quase numa aula de processo penal, mas eu estou explicando artigo por artigo. O titular da ação penal aqui, vocês viram que é o Ministério Público, porque a ação penal é pública, por isso que o titular é o Ministério Público. Beleza, Elias. O que acontece? O Ministério Público tem um prazo para realizar essa denúncia. É um prazo de 5 dias se o cara tá preso, 15 dias, por exemplo, se está solto. E aí, se o Ministério Público ele não denuncia esse agente, né, não faz a denúncia no prazo legal, senhores, surge para o camarada aqui, do outro lado, né, essa ação penal privada subsidiária, ou seja, o Ministério Público ficou inerte, né, não fez a denúncia, eu posso fazer uma ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, como o Ministério Público cagou o pau, não fez porra nenhuma, eu, ofendido, posso provocar, contrato um advogado e o advogado ali provoca o Estado e fala assim, passou o prazo ali pro Ministério Público provocar, a ação penal é dele, ele é o dono, né? Mas ele passou ali 5, 15 dias e ele cagou o pau, não fez porra nenhuma.
Então eu tô aqui provocando você, Estado juiz, para que você aplique alguma coisa para aquele agente público que fez crime de abuso de autoridade, por exemplo, contra mim. Tá? Então isso chama-se ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, o Ministério Público cagou o pau, não fez no prazo legal. Então, desde quando acaba o prazo do Ministério Público, eu tenho prazo de 6 meses. 6 meses contados da data que se esgotaram o prazo que era para o Ministério Público oferecer a denúncia. É o prazo de 6 meses que eu posso provocar o Estado juiz. Então, é uma aula praticamente aqui de processo penal, mas eu quero que você entenda artigo por artigo aqui, como o pessoal falou, que a minha aula a última vez foi muito rápida, então por isso que eu estou detalhando todos os artigos para vocês. Isso aqui vai cair, tá? Isso aqui, o artigo 4º vai cair. Efeitos da condenação, pelo amor de Deus. Condenação, ou seja, o camarada já foi condenado por crime de abuso de autoridade. Quando sair a condenação dele, essa condenação ela tem alguns efeitos. Caiu na prova de Canoas, no Rio Grande do Sul, eu falei exatamente de toda a imensidão de conteúdo que tinha lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, concurso da Guarda Municipal. Eu falei, galera, vai cair o artigo 4º, inclusive o artigo 4º, inciso 2. Caiu o artigo 4º, inciso 2, tá? Agora, em São José dos Pinhais, domingo passado, eu falei, galera, vai cair o artigo 28 na porta da prova. Inclusive, tem um vídeo no Instagram lá que eu acabei de postar, tá? Na porta da prova, falei que chegou, a galera abriu a prova, caiu. Porque eu sei o que vai cair na tua prova lá em Campina Grande. Então, vai cair o artigo 4º na tua prova. E você não pode pensar em errar. Você tem que, com certeza, acertar essa questãozinha aí. Então, olha só. São efeitos da condenação. Quando o camarada aí é condenado por um crime de abuso de autoridade, olha só o que acontece. Quais são os efeitos que ele pode ter? Pode tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, veja que não é de ofício, já vi em prova colocando de ofício, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Vem para mim a câmera aqui. Senhores, olha só, presta atenção. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo agente ali, devendo o juiz a requerimento do ofendido, fixar na sentença um valor mínimo para a reparação de danos. Ou seja, quando o juiz ele vai dar a condenação dele, como efeito, o ofendido que foi, vamos supor que eu fui lá por mero capricho, satisfação pessoal, e fui lá e dei um soco em você e cometi um crime de abuso de autoridade numa abordagem, você guarda municipal de Campina Grande, né, com aquelas finalidades específicas, e cometi um crime lá do artigo 9º em diante. Beleza. Quando existe um ofendido, aquele cara que foi vítima do crime de abuso de autoridade. Lembre que ele não precisa representar, porque a ação penal é pública incondicionada. Cuidado com isso. Beleza, mas o ofendido, ele quer uma reparação de dano. Ele sofreu tanto prejuízo material, moral e etc. Ele quer reparar o dano. Senhores, o juiz ele não pode de ofício, não precisa, o juiz faz sozinho, por conta. Ele não pode fazer isso, colocar um valor mínimo na própria sentença de reparação de dano. Ele só faz isso se o ofendido requerer para ele. Então, o ofendido, ó, vejam lá, a requerimento dele, a requerimento do ofendido, o ofendido ele pede um valor mínimo para o juiz fixar na sentença para a reparação de dano. Que depois ele pega essa sentença e leva lá no juízo civil, através de uma ação civil ex delict, né, essa ação civil que vai cobrar esses danos aí que o agente público causou nesse ofendido, tá? Então lembre que o juiz ele não faz do ofício, tem que ter a requerimento do ofendido. Mas o que vai cair deixa eu voltar aqui, o que vai cair é o 2 e o 3, tá? O 2 e o 3, atenção, porque eles têm prazo, principalmente o 2. O camarada que é condenado por abuso de autoridade, ele pode ficar inabilitado para exercício de qualquer cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. 1 a 5 anos. Pelo amor de Deus, decora isso, cara. É 1 a 5 anos que... Não entendi, Elias. Imagine que você for condenado por um crime de abuso de autoridade. Você pode, eu já vou explicar por que pode, porque tem umas condicionantes. Você pode ficar inabilitado, ou seja, não pode mais fazer concurso público, não pode exercer qualquer mandato, função pública pelo período de 1 a 5 anos, como um efeito da tua condenação, porque você cagou o pau quando você era agente público. Agora você não pode exercer nenhum tipo de função pública pelo prazo de 1 a 5 anos. Decora isso. Eu já vou aprofundar nesse tema. Eu vou ler o 3 agora. E também você pode perder o teu cargo que você está atuando no momento, ou seja, um mandato político ou até uma função pública que você estiver exercendo. Só que olha o que diz o parágrafo único, que é o mais importante para a tua prova. Os efeitos previstos no 2 e o 3, ou seja, eu ficar impossibilitado de exercer qualquer função pública e perder o meu cargo, ou seja, os efeitos do 2 e do 3,
eles são condicionados à ocorrência de uma reincidência em crime de abuso da autoridade, ou seja, uma reincidência específica. E não, mais importante, não são automáticos, devendo o juiz declarar motivadamente na sentença. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode ser condenado por 5 vezes em crime de abuso da autoridade, que você não automaticamente não vai perder teu cargo e não vai ficar proibido de exercer qualquer função pública pelo período de 1 a 5 anos. Tá? Como não, Elias? Porque vejam que o parágrafo único ele fala que esses defeitos do 2 e o 3, eles ficam condicionados a uma reincidência específica em crime de abuso da autoridade e eles não são automáticos. Ou seja, se eu for condenado 10 vezes por crime de abuso da autoridade e o juiz, na hora que ele vai fixar a sentença ali, ele não fala nada sobre perda do cargo, sobre inabilitação por função pública de 1 a 5 anos, eu não vou ter esses efeitos. Para ter esses efeitos, Elias, eu fui condenado já 5 vezes por crime de peculato e agora eu cometi um crime de abuso da autoridade. Você vai ter esses efeitos? Não. Por quê? Porque é uma reincidência específica. Você tem que ser cometido crime de abuso da autoridade e depois, na sequência, cometer um crime de abuso da autoridade. E mesmo assim, fica condicionado esse efeito aí ao juiz colocar na sentença. Por isso que ele não é automático. Porque se fosse automático, o juiz deu a tua condenação, automaticamente tu perderia teu cargo e ficava impossibilitado de exercer qualquer função pública pelo período de 1 a 5 anos. E não é verdade. O que é verdade é que você só vai perder o cargo público ou ficar impossibilitado de 1 a 5 anos se você for reincidente específico em crime de abuso da autoridade e o juiz colocar na sentença. Então veja que ele não é um efeito automático. Se a prova dos senhores perguntar que a perda do cargo e inabilitação da função pública é um efeito automático? Não é efeito automático da sentença, beleza? Voltamos a isso, vai cair, tá? O artigo 5º também tem grande chance de cair, vou botar 2 estrelas para ele. Aqui é pena, ó, pena, só que é uma pena restritiva de direito. Ou seja, restritiva de direito, o que é uma restritiva de direito? Ela substitui uma pena privativa de liberdade. Ao invés de você ficar recolhido no cárcere, vai vir uma pena que vai restringir os seus direitos, tá? Uma pena substitutiva. Então veja lá o artigo 5º. As penas restritivas de direito substitutivas das penas privativas de liberdade são... Então, quais são as penas que substituem o cárcere, vamos supor assim, né? Prestar serviço à comunidade, você tem que decorar isso aqui, tá? Prestar serviço à comunidade, suspensão do exercício do cargo, função ou mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, a banca vai dizer sem, com perda dos vencimentos, tá? Então, senhores, quando vocês forem condenados a um crime de abuso da autoridade, vocês podem receber uma pena privativa de liberdade. Só que essas penas elas podem ser substituídas por uma restritiva de direito. Elas podem restringir os teus direitos ao invés de deixar, entre aspas, no cárcere. Tá? Porque as penas ali vocês vão ver que todas são baixas do crime de abuso da autoridade. Mas não vem ao caso agora. O que eu quero que vocês gravem, quais são as penas restritivas de direito dentro da lei do abuso da autoridade? Prestar serviço à comunidade ou entidade pública e ficar suspenso da tua função pública ou mandato pelo período de 1 a 6 meses, e como é uma pena restritiva de direito, se você está suspenso de 1 a 6 meses, você também não recebe. Então é com perda dos vencimentos. A prova pode dizer que é sem perda dos vencimentos, estaria errado, tá? Essas penas restritivas de direito, elas podem ser autônomas, ou seja, pode ser só uma delas, ou pode ser cumulativas também, tá? Avançamos aí. Isso aqui é importante também para vocês na prova, que pode ser que apareça, tá? As penas previstas nesta lei são aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabível. O que eu quero que vocês gravem? Que o camarada que comete crime de abuso da autoridade, ele pode se sujeitar apenas às penas penais, civis ou administrativas. Essas 3 esferas, como regra, elas são independentes, tá? Uma não reflete na outra, como regra. As esferas são independentes. Olha só, as penas previstas nesta lei são aplicadas independente das sanções de natureza civil ou administrativa. São independentes, beleza. Olha o que diz o parágrafo único. As notícias de crime previstas nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Então, se você cometeu uma cagada lá no serviço público da Guarda Municipal e tiver uma falta funcional, também vai ser comunicado à autoridade competente lá da Guarda Municipal, por exemplo. E o artigo 7 vai dizer: as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Já falei para vocês que as esferas são independentes. Só que, olha só, não se podendo mais questionar sobre a existência
ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Ou seja, como regra, as três esferas são independentes. Só que se no juízo criminal já foi decidido sobre a existência do fato ou a autoria, isso aí vai refletir na esfera civil e administrativa, porque no civil e administrativa não pode mais discutir sobre a existência da autoria ou do fato daquele crime de abuso de autoridade. Tá? Então, cuidado com o artigo 7º, tá, senhores? As esferas são independentes, só que quando for decidido já no juízo criminal sobre a existência ou autoria do fato, não pode mais questionar isso lá no juízo civil e administrativo. E o mais importante para vocês é o artigo 8º, que pode ser que caia na prova. Faz coisa julgada no âmbito civil como no administrativo, ou seja, o que está querendo dizer essa porra aqui? Está querendo dizer que o que for lá no criminal vai refletir no civil e no administrativo. A sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em, isso aqui cai na prova, tá? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. É o nosso famoso Bruce Lee. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Então, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, exercício regular do direito. Quem não lembra do Bruce Lee, do filme lá, para você lembrar o que acontece, senhores. Falei para vocês que as esferas são independentes, civil, administrativo e criminal. Porém, se lá no âmbito criminal já decidiram sobre a existência da autoria e do fato, isso reflete no civil administrativo, não pode mais questionar sobre isso. E também, se no âmbito criminal, as esferas são independentes, mas se no âmbito criminal foi verificado na sentença que quem cometeu abuso de autoridade, ele cometeu aquele crime, em tese, em legítima defesa, está na cidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, isso vai refletir no âmbito civil e administrativo, ou seja, não vai ter punição em tese. Então, e como regra, são independentes, mas se no juízo criminal for, então, reconhecido legítima defesa, está na cidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, isso vai fazer coisa julgada, ou seja, vai refletir no civil ou administrativo. Tá? Beleza, galera? Então, tome cuidado com o artigo 8º. E aí, bizus finais. Do artigo 1º ao 8º é o que vai aparecer na tua prova. Do artigo 9º agora em diante, é obrigação dos senhores, já estamos quase com 1 hora de aula. Do artigo 9º em diante, é obrigação dos senhores acabar essa aula e ler do artigo 9º em diante, com calma, tranquilo. Mas eu coloquei alguns bizus finais se a banca querer tentar pegar vocês, porque não vai pegar porque vocês são alunos implacáveis. Todos os crimes são dolosos? Sim. Todos os crimes são dolosos. Doloso é quando eu tenho a intenção de praticar o crime. Então, se a prova pode colocar assim, existe crime culposo dentro da lei de abuso de autoridade? Errado. Todos os crimes são dolosos. Os crimes são próprios, vocês viram que tem que ser praticados por agente público. E as penas, senhores, todos os crimes são punidos com detenção. E todos os crimes têm pena de multa acumulativa. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a banca pode pedir uma pena do crime. E aí você tem que dar uma lidinha do artigo 9º em diante para ler ali os crimes todos com calma. E tentar decorar quais são os crimes que têm pena maior e menor. Só que a gente tem um benefício aqui no Implacável Concurso. Tem o macete, tem o bizu, tá? Todos os crimes são com penas de detenção. Se a prova pedir para vocês qual é a pena e nas alternativas ter reclusão, tá errado, porque não temos penas de reclusão aqui dentro dessa lei. Todos os crimes têm pena de detenção. E só tem 2 penas. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Lembre que todas têm multa. E detenção de 6 meses a 2 anos. Olha, se você pegar 1 ano, são 12 meses. Aí você corta no meio isso aqui e corta no meio. Viraria 6 meses e 2 anos. Então, essas são as 2 penas que você tem. Detenção de 1 a 4 anos e detenção de 6 meses a 2 anos. E multa, todas têm multa. Então, se pedir pena na prova, muita gente, pediu pena. Você é aluno implacável, você vai ficar tranquilo. Por quê? Porque você vai chegar na prova, vai ficar tranquilo e vai ler o crime que ela colocou para você. Se você vê que é um crime bem grave, aí você vai pensar, então deve ser a pena maior. Só tem 2 penas. Detenção de 1 a 4 anos e multa. É um crime não tão grave. Então não é tão grave assim, então é 6 meses a 2 anos. Tá? Isso tem que ter esse feeling na hora da prova para dar um chute consciente, tá? E esse chute consciente pode colocar você dentro das vagas ou não, tá? E aí do artigo 9º em diante, temos os crimes de abuso de autoridade que eu não aposto muito para a prova. Eu aposto do artigo 1º ao 8º. É essa a minha missão. Mas eu quero que você tenha a missão de casa em ler. E eu separei um crime só para falar com vocês, tá? Mas depois vocês têm que ler na íntegra todos os artigos ali. Artigo 22.
invadir ou adentrar clandestinamente, ou astuciosamente, ou a revelia, à vontade do ocupante de imóvel alheio e suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial fora das condições. Aqui nada mais é, né, senhores, o agente público que viola o domicílio. Aí ele pode cometer um crime de abuso de autoridade. Só lembrem que o parágrafo 2º ele vai dizer que não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Já sabem as hipóteses, né, de entrada em residência que vocês são permitidos. O que eu quero que vocês gravem é isso aqui, ó. Incorre nas mesmas penas quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após, ó os números, após as 9 horas da noite ou antes das 5 horas da noite. Quando veio esse artigozinho aqui da lei, tá, muita gente achou que o conceito de dia mudou, que em tese, né, tem um conceito lá no começo do sol, final do sol, mas o critério que prevalece, conceito de dia, seria das 6 às 18, isso seria o conceito de dia, mais puxado aí conforme a jurisprudência, tá? Mas isso aqui não mudou o conceito de dia, senhores, tá? O que mudou? O conceito de dia permanece ainda, das 6 às 6. Só que se o camarada cumprir o mandado de busca após as 9 horas da noite ou antes das 5 horas da noite, ele comete um crime de abuso de autoridade, só isso, tá? Trouxe esse horário para dizer assim, ó, beleza, amigo, não mudou o conceito de dia, de noite, não mudou nada. Só quero dizer para vocês o seguinte, se alguém cumprir um mandado de busca e domiciliar, entrar na tua casa, né, mesmo com o mandado, após as 9 ou antes das 5 da noite, das 5 da manhã, perdão, vai ter crime de abuso de autoridade, tá? Então, eu só trouxe esse crime, exclusivamente esse, porque tem prazo, e a IDECAN, ela gosta de prazos, tá? Então, é o seguinte, senhores, a gente já está aí quase com 1 hora de aula, tá? Eu realmente falei todos os artigos que eu acho importantíssimo para a tua prova, não escondi o jogo, né? Muitos cursos preparatórios, eles acabam escondendo o jogo, né? Colocam ali só algumas coisinhas como uma degustação para o camarada ali ver se gosta e compra o curso. Não, eu aqui entrego material gratuito, por isso que eu quero que você se inscreva no canal, para você não perder nenhuma aula como essa. Há vários concursos para 2022. Você tem que se inscrever no canal e seguir o nosso Instagram Implacável Concurso para você não perder nenhum concurso. Todo dia a gente posta lá os concursos que estão para abrir de guardas municipais, que é a nossa especialidade. Então, todos os concursos de guardas municipais, vocês podem ter certeza de que a gente vai estar junto com vocês. Só um pequeno detalhe. Tá? A gente posta muito material gratuito aqui, mas muita gente, professor, estou estudando pelo YouTube e tal. Senhores, só o YouTube não adianta. Tá? Só o YouTube. Aqui a gente posta material gratuito para vocês, etc. Mas você tem que fazer a aquisição, né, de um material de qualidade que realmente você tem que investir na pessoa mais importante da tua vida, que é você, cara. Tá? Muitas vezes você economiza 100, 200, 300 reais que você pode parcelar, enfim, né? E você acaba aí perdendo uma ótima oportunidade de um concurso público da tua cidade, de todo o Brasil, enfim. Então você tem que investir na pessoa mais importante da tua vida. Então se você gostou dessa aula, de repente ainda não adquiriu nada da Implacável Concurso, na descrição desse vídeo aqui vai estar ali o pacote de simulados com desconto. Vai ficar por R$50 o pacote de simulados para quem está assistindo essa aula. É só clicar no link. E repito, assistam novamente todas as aulas do evento aqui, faltando 3, 4 dias para a tua prova. Comece a assistir todas as aulas de novo, para que você realmente fique fresquinho na memória. E espero vocês dia 18, acompanhe o nosso Instagram lá, que a gente vai postar onde a gente vai estar, tá? E aí você vai até a porta da prova junto com a Implacável Concurso, fazer aquela revisão, bater foto com o professor. Irei viajar mais de 3.000 quilômetros para estar na porta com vocês. Sairei aqui de Santa Catarina, rumo a Paraíba. Beleza, senhores? Fique com Deus. Adorei esse evento. Realmente estou engajado e comprometido com os senhores nessa missão de fazer você se tornar um guarda municipal de Campina Grande aí na Paraíba. Beleza? Conte conosco. Junto somos implacáveis. Grande abraço.